bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final. E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos de preparação pra House of the Dragon. Já teve o primeiro vídeo lá no canal da Carol. A gente tá fazendo essa minissérie contando tudo sobre a casa Targaryen, toda a história, os vários reis que reinaram, olha, os reis que reinaram é ótimo, que tiveram o Trono de Ferro. Então assim, assina os dois canais, porque a gente tá postando vídeo toda quarta e toda sexta com essas histórias Targaryen. E também todos os vídeos estão salvos na nossa playlist nova de House of the Dragon. Tá linkado aqui na descrição. Vamos lá. Então tá, né? O Aegon Targaryen conquistou o Westeros, se tornou o rei Mais difícil dos já 7 foi. reinos. Só que assim, ele não conquistou Dorne. Dorne não quis. Só que ele deixou em... Sabe quando você coloca assim, daqui a pouco eu faço? Ficou procrastinando. Já. Ele ficava em turnê real, metade do ano, assim, sabe? Então ele ficava indo de castelo em castelo, passava por todos os reinos, fazia banquetes, bailes, e ficava lá ouvindo o que tava precisando ali, as reclamações, sugestões, e ficava ouvindo todos os comentários dos súditos. E isso tomava tempo, né? Porque ele ficava lá viajando e tal, mas sempre que perguntavam por que ele ficava gastando esse tempo fazendo isso, ele falava: é melhor postergar uma rebelião do que reprimi-la. Ou seja, o povo ia ver ele lá, ver ele com dragão. Então a galera dava uma acalmada aí. Se você tivesse a fim de se rebelar, você ia pensar melhor. E tem outras coisas, né? Ele foi querendo ser gente boa, então ele não unificou as crenças do reino, ele deixou cada um seguir a sua religião ali, a sua cultura. Isso ia acabar se tornando um problema um pouco depois, mas a gente já vai falar sobre isso. Um grande problema. E assim, ele deixava tudo meio a cargo dos lords que ele colocou lá, né? Que antigamente aquelas regiões eram reinos, tinham suas próprias regras e tudo mais. Então ele falou: gente, se vocês forem leais a mim, podem ter suas próprias regras, os seus próprios negócios de imposto, não sei o quê. Só tem, uma regra muito específica, pessoal. A primeira lei desse país é a paz do rei. Ou seja, qualquer senhor que entrasse em guerra sem a permissão do Aegon seria considerado inimigo do Trono de Ferro. Então, se você vai brigar com seu vizinho, você precisa conversar com o rei antes, tá? Só isso. Mas você acha que a galera ia ficar de boas? Ia ficar sem guerrear? Não. Não. Primeiro teve uma rebelião num conjuntinho de ilhas chamado Três Irmãs. Essas ilhas são bem interessantes porque, como elas estão no meio ali do caminho pro Mar Estreito, elas meio que são terra de ninguém. Sério, tinham 6 piratas, aí depois teve um período de 1000 anos com os Stark e os Arryn brigando porque tava lá no meio do território deles. 1000 anos. Sério. No fim das contas, ficou com a galera dos Arryn. E aí, quando eles se ajoelharam pros Targaryen, né, o domínio ia junto pros Targaryen, né? Só que a galera de lá tava cansada, eles ficavam Exaustos. mudando de dono toda hora, sabe? Então eles se rebelaram contra o Aegon e eles declararam: não, agora a gente é uma nação livre, a gente é dono do nosso próprio nariz, essa Marla Sunderland é a nossa rainha. Só que assim, quase que imediatamente acabaram com isso. O Torrhen Stark, que era senhor de Winterfell, né, ele foi lá junto com a Visenya, ela foi de dragão, então rapidinho a rainha Marla foi deposta, né? Coitada. Não durou muito. Ai, não, sério. E o pior é que assim, cortaram a língua dela e transformaram ela numa irmã silenciosa, que é aquela ordem que fica cuidando dos mortos, as mulheres que não podem falar e tudo mais. Aí o irmão dela pediu desculpas rapidinho, mandou um foi mal, tava doidão. Tava doidão. E jurou lealdade pro Aegon. Então e aí desencanaram. Rápido, Mas as Ilhas de Ferro, vocês lembram que eram dominadas pelo Harren, o negro, que morreu torrado lá em Harrenhal, a gente falou no outro vídeo. E os Tully ficaram com as terras fluviais, mas as Ilhas de Ferro ficaram meio ali... Quem que vai assumir o trono deles lá, né? Aí tinha um tal de Corin Volmark, que a avó dele era irmã do avô do Harry. Assim, um pouco distante, mais ou menos, né? Mas ele disse: não, eu sou o herdeiro legítimo, a coroa aqui das Ilhas de Ferro é minha, entendeu? E assim, um monte de gente falou: não, cara, primeiro que a sua coisa é mó longe, depois que eu também sou candidato. Então todo mundo ficou tretando pelo trono e não deu muito certo isso. No fim o Aegon ficou de saco cheio e desceu lá com o Balerion e um exércitozinho, né, pra garantir, e matou todo mundo, matou o Corin Volmark com a espada Blackfyre. Essa espada da hora aí dos Targaryen. Só que assim, teve um dos caras brigando pelo trono
que ele não desistiu. E a gente já contou essa história muitas vezes, mas eu sei que você ama, Carol. Eu amo essa história. Vamos fazer versão resumida. História do Lodos. Versão resumida tem inteira no vídeo dos Greyjoy, se você quiser saber mais. Basicamente, esse cara disse que ele era filho do deus afogado, né? Tipo, o escolhido, né? O top. O brabo. Ele realizava milagres, né? Ele falava essas coisas. Só que assim, cadê os milagres, né? Ninguém tinha visto nenhum. Ele dizia que conseguia fazer milagres. Lembrando que o deus afogado era o deus lá que eles acreditavam lá nas Ilhas de Ferro. Também tem mais sobre no vídeo, a gente vai deixar linkado. E aí, quando o Aegon tava lá, ele foi invocar umas lulas gigantes pra atacar o exército do Aegon. Só que, obviamente, não veio nenhuma. Porque ele não tinha poderes. E aí ele falou, não, gente, eu preciso muito pedir conselhos pro meu pai. Que é o deus afogado. Ele dizia que era o deus afogado. E o deus afogado mora no fundo do mar. Então, o que ele fez, Carol? Ele simplesmente encheu as roupinhas dele de pedregulhos e entrou no mar. Pra ir lá pro fundo. E ele conseguiu. E milhares de pessoas pularam junto, né? Vamos assistir essa cena maravilhosa. Vamos lá encontrar com o deus afogado, mó legal. Só que assim, não, ninguém encontrou com o deus afogado. Eles encontraram... Ou encontraram, né? A gente não sabe. Eles encontraram um afogamento, assim. Porque, no fim das contas, por um tempão, ficou aparecendo um monte de corpo da galera na praia, o que é muito triste, mas assim, meu Deus, sabe? O pior é que o do Lodos nunca apareceu. O corpo do Lodos não apareceu. Será que ele encontrou o deus afogado e ficou lá com ele? Nunca saberemos. Quem quiser saber mais sobre essa história maravilhosa, vai lá nos vídeos que a gente falou. Mas assim, eu fico imaginando o Aegon chegar lá com o Balério e ver um cara, vou invocar Lula gigante! E aí não vem. Aí Lula gigante! E o Aegon só, tipo... Beleza. Enfim, depois dessa doideira, o Aegon permitiu que os próprios povinhos lá da Ilha de Ferro decidissem sua própria vida. E eles decidiriam quem era o novo soberano, porque, né, eles têm muito discernimento pra tomar suas próprias decisões. Então o Aegon deixou eles fazerem isso. E eles escolheram o Vickon Greyjoy, que é o Senhor Ceifeiro de Pai, que eu acho esse título muito estiloso. Ele virou o primeiro senhor das Ilhas de Ferro, aí já não era mais rei mesmo. E ele assumiu só as Ilhas de Ferro mesmo, porque todo o resto que o Harren, o Negro, tinha lá de domínio, ficou mais com a galera dos Tully. E por enquanto as Ilhas de Ferro ficaram com esse cara aí, e é isso. Por enquanto. Tudo ok com as três irmãs, tudo ok com as Ilhas de Ferro, nada ok com Dorne. Assim, Dorne, né, não quis. A gente já tinha falado desde o vídeo anterior que tinha a checklist lá do Aegon, Dorne tinha sido o último lugar que ele não tinha conseguido real, assim. Então agora que eles tinham o trono, a Rhaenys foi lá e voltou pra Dorne, pra tentar de novo. Porque ela tinha sido humilhada lá, que chegou lá, tinha a velhinha Martell, lembra? A Merya Martell e tudo. Pois naquela época não tinha ninguém, só tinha ela no castelo. E a Rhaenys tinha ameaçado que ia voltar com fogo e sangue. E ela cumpriu, ela voltou lá com o Meraxes, o dragão, até a cidade de Vila Tabueira, que é ali perto do principal rio de Dorne, e tacou fogo nessa fudida. Uma galera pulou no rio pra não se queimar, mas foram conhecer o deus afogado, também eles morreram. Não, tadinhos, eles não seguem o deus afogado, mas muita gente morreu afogada, infelizmente. E assim, não foi a Rhaenys sozinha com a Meraxes, não, porque tinha também a galera a pé, tinha o Aegon e tinha o Orys Baratheon. Eles foram divididos, assim, pra ajudar a Rhaenys por terra. Ou seja, eles estavam rodeando Dorne por todos os lados. Só que quando eles chegaram nos castelos, o que aconteceu, Carol? Gente, não tinha ninguém, galera vazou. De novo. A maior tática de Dorne é vazar, fugir. As torres de vigia tinham sido demolidas e largadas. Nem a galera do Aegon ia poder usar. As plantações, o solo, tava tudo envenenado de propósito pra eles não poderem ter alimento. Sim, e uma coisa mega importante nesse mundo aí das Crônicas de Gelo e Fogo é que exército é mega difícil de manter. É porque você pensa, você tem pessoas, tem cavalos, cavalo come pra caramba, e você não consegue manter dezenas de milhares de homens, mesmo milhares, num lugar assim, e não acabar com todos os recursos. Você não consegue levar comida pra todo mundo. Imagina quanta barrinha de cereal você tinha que levar pra 10 mil pessoas. Não pra consegue. Vários dias, água, né? Enfim, pra piorar, a galera de Dorne que tava escondida, eles chegavam, atacavam e saíam correndo. Eles, chegavam lá, atacavam pedregulho das montanhas e vazavam, assim. Ou apareciam uns arqueiros no meio da noite, atacavam e saíam correndo. E eles conheciam o terreno, então eles se escondiam rápido. E tudo isso enquanto a galera do Aegon tava passando fome. Porque acabou a comida que eles tinham levado, eles estavam no meio do deserto, sem comida, sem água. E sem saber onde tava a galera. Os cavalos começam a morrer de fome, eles começam a ter que comer os próprios cavalos, aquela coisa que acontece no o drama. O drama. E aí, finalmente, depois de um tempão, eles conseguiram encontrar alguém importante. Yes! Eles falaram, putz, agora sim achamos um campeão do Lord Toland, que o cara desafiou o Aegon pra um duelo. E aí eles falaram assim, nossa,
muito fácil. O cara chegou aqui, duelo, show. O Aegon foi lá, matou ele rapidinho, e aí tava assim, estranha essa história, né? Aí eles descobriram por que tava estranha, porque na verdade não era campeão do cara, não. Eles simplesmente vestiram o bobo da corte do Lord Toland como um cavaleiro, só pra ludibriar os Targaryen mesmo, porque todo o resto tinha ido embora também. Não, e uma sacanagem com o bobo da corte, né, que tipo... O coitado morreu, porque assim, ele não sabia lutar. Eu não tinha nada a ver com a história. Sabe, coitado. O que eu vim fazer aqui? Eu só tenho 6 anos. Pois é, e aí até essa própria casa Toland, depois eles acabaram mudando o emblema deles pra um dragão comendo o próprio rabo, sabe? Porque meio que assim, a gente fez eles de trouxa. Que sacanagem. E aí, finalmente, quando o exército chegou até Lança Solar, a capital de Dorne, surpresa! Adivinhem? Ninguém tava lá. Não tinha ningas. Então assim, já que não tinha ninguém pra se opor, ganhamos, né? Venceu por WO. Ele chegou lá e simplesmente anunciou, agora, galera, Dorne faz parte oficialmente dos 7 reinos, tá? Não tem ninguém aqui pra ouvir, mas beleza. Ele deixou uma galera dele na cidade, ofereceu uma recompensa pela cabeça da Amélia Martell, que era líder, né? E ele sabia que tava viva ali, escondida em algum lugar. E ele, vazou, saiu voando pra Porto Real junto com a Rhaenys. Sem o Orys. Sem o Orys. O Orys, gente, ficou com Deus. Ele não morreu, mas ele foi sequestrado ali no meio daquele caminho das montanhas. Sequestraram o cara e devolveram ele 3 anos depois e ainda sem a mão direita. Pois é, você acha que é só com o Jaime que acontece isso? É verdade, isso é comum. Pois é. O que aconteceu? Esse clã que sequestrou o Orys nas montanhas, ele disse que isso era pra ele, os companheiros dele, que também perderam a mão, nunca mais empunharem uma espada contra Dorne. Tipo, sem mão, como que ele vai empunhar a espada? Exatamente. E aí até o Orys ficou mó mal com isso, ele até pediu demissão do cargo de mão do rei depois, porque ele falou, a mão do rei tem que ter mão. Eu fiquei com dó, porque assim, né, ele ficou muito mal depois com tudo isso. Então beleza, né, foi só Aegon e Rhaenys chegarem em Porto Real que a vida ficou show. Não, os soldados dorneses que estavam escondidos apareceram lá em Dorne e pegaram tudo de volta. Agora não tinha mais dragão, né, pra eles se enfrentarem, tava mais fácil. Enfim, eles conheciam o terreno e foi tudo muito de boa. Só que o Aegon ficou pistola, voou lá com o Balerion e queimou várias partes de Dorne. E aí ficou, gente, um ciclo sem fim, assim, porque ele ia lá, queimava Dorne. Aí a Amélia Martell chegava e fazia algum atentado. Ela se aliou uns piratas, às vezes ela mandava uns assassinos. Sempre ela mandava alguma coisa, causava, o Aegon ficava bravo, ia lá e tocava fogo em Dorne. E por aí vai, ficou um tempo essa lenga-lenga, eles tentando fazer os Targaryen desistirem. Mas assim, chega, essa guerra tá chata, não quero mais saber. Não vamos mais falar, então? Não, vamos pra uma coisa empolgante. Nasceu criança. Nasceu, gente, agora o Aegon tinha um herdeiro. Ou seja, ele até podia morrer na guerra, porque agora ele tem com quem deixar. Recapitulando, o Aegon era casado com suas 2 irmãs, a Rhaenys e a Visenya. E ele teve um filho com cada uma. Só que assim, demorou bastante, né, pra que eles conseguissem ter filhos. Então, até tem fãs que teorizam que o Aegon era estéril e que as esposas deles deram outros jeitos aí de engravidar, digamos. De qualquer maneira, o filho mais velho dele, que era o Aenys, nasceu em 7DC, ou seja, 7 anos depois da conquista. E ele era filho da Rhaenys, que era a esposa mais jovem. Ou seja, ela era mais nova que a Visenya, mas ela teve filho primeiro. Fica ligado porque isso é importante pros próximos vídeos. E o menino, o Aenys, ele era um bebezinho meio doentinho, fraquinho, pequeno. Ele era meio frágil, sabe? Os mestres achavam que ele nem ia sobreviver. Ele rejeitava as amas de leite, ele só tomava o leite da própria mãe, aqueles, né? Como se isso fosse o grande problema, mas na época era. Em Westeros era considerado. Ele era muito grudado com a Rhaenys. E aí assim, todo mundo achava, ele não vai sobreviver mesmo e tal, é bom arranjar outro herdeiro aí, né? Mas ele acabou sobrevivendo. Ele engatou. Exato, ele ganhou uma dragãozinha pra ele, que era Mercúrio. E as esposas do Aegon ainda eram as pessoas que ele mais confiava, né? Que ele pedia conselho e tudo mais. E a Rhaenys era muito amada pelo povo. Ela era, assim, defensora dos direitos das crianças, das mulheres. Ela era benfeitora dos bardos, dos cantores, sabe? Então a galera amava ela. E ela manjava muito de soft power, que é um conceito que hoje em dia a gente fala muito, que é a dominação cultural. Tipo, ela fazia bem pros bardos, eles faziam músicas sobre ela e sobre os Targaryen, e aí o reino todo ficava falando bem deles, entendeu? Isso era ótimo. Já a Visenya, ela não era muito amada, assim, porque ela era mais na dela. Ela era séria, ela era quieta. Tinha gente que falava
que ela era uma bruxa, inclusive, que ela mexia com essas coisas aí de magia das trevas, esse tipo de coisa. Inclusive, assim, depois que o Aenys nasceu e a Visenya ainda não tinha engravidado, começaram uns rumores mais tensos que a gente já vai comentar, e tem a ver com isso, inclusive. Só que assim, se ela fazia feitiçaria, a gente não sabe. O que dá pra ver é que, mesmo sem feitiçaria, não sei, ela se esforçava bastante nos bastidores pra manter o reino funcionando pro Aegon e pra Rhaenys. Por exemplo, foi ela que criou a famosa Guarda Real. Durante a Guerra Dornesa, aconteceram vários atentados contra a vida do Aegon. E a Visenya não confiava muito nos guardinhas que estavam ali com ele. E um dia eles estavam falando disso e tal, e pra provar que ele precisava de uma guarda real, o que ela fez? Ela pegou, sacou a espada dela, a Irmã Sombria, e simplesmente foi lá e fez um corte na bochecha do Aegon. Meio que assim, tá vendo? Seus guardas nem perceberam. É foda, porque, tipo, ela era mulher dele, uma irmã dele. Mas e se fosse um homem sem rosto? É, pode ser. E mas, se fosse tipo... alguém se fingindo de Targaryen com a capinha, assim, aí chegava e dava um corte mas nele. tipo, ficar protegendo dela mesma. Mas enfim, ela provou o ponto dela e ele deu permissão pra ela começar a iniciativa Vingadores. Sim, muito bom. Mas assim, tem a ver, porque ela ia selecionar, assim, os melhores ali de Westeros, pra conseguir um time de elite que desse a vida pelo rei, se fosse Literalmente. o caso. É, que a galera quer servir, assim, muito, sabe, até o fim da vida, com vigor e tudo mais, dedicação. E teriam que ser 7 cavaleiros, porque, né, é o número emblemático ali de Westeros. E ela, inclusive, até se inspirou nos votos da Patrulha da Noite pra eles. Foram um monte de candidatos, o Aegon até falou, faz um torneio aí pra decidir logo, mas a Visenya queria pessoas que tivessem mais do que habilidade corporal, ela queria pessoas leais, que fossem habilidosas, que fossem observadoras. Visenya é a rainha do RH, basicamente, assim. Ela era coach, não. Já pensou, chegava pros caras, que animal você seria? Ela ia ser um leão. Qual o seu pior defeito? Como que é a sua pior coisa? Ser perfeccionista. É isso. Enfim, a Visenya escolheu os 7 pessoalmente e ela até que escolheu bem, né? É, sim, porque eles acabaram protegendo o Aegon muito fielmente, assim. Teve até 2 que morreram em serviço, então deram a vida pelo rei. Da hora. E desde então, todo cavaleiro que faz parte da Guarda Real tem o seu nome registrado lá no Livro Branco, que é aquele livro que apareceu lá em Game of Thrones várias vezes, o Jaime, olha lá, né, tal. Mas assim, pausa, chega de Guarda Real, porque a gente tem que voltar pra Dorne. Não, eu não quero voltar Cansada pra Dorne, de porque Dorne. agora é triste, entendeu? Assim... Mas é importante a gente contar importante, a isso. gente precisa contar. Porque assim, já fazia 6 anos que tinha começado essa guerra de Dorne, ninguém aguentava mais. Aí a Rhaenys saiu da licença maternidade dela, largou o coitado do Aenys lá, o filhinho dela, e voltou pra Dorne com a Meraxes pra tacar fogo em tudo. Ela foi... De novo. Pois é, ela foi até Toca do Inferno, que é um nome muito emblemático pra um castelo. Só que tinha uma novidade lá, Carol. Uma novidade tensa. Tinha um soldado em cima de uma torre que usou uma balista, a gente viu em Game of Thrones isso também, e disparou um dardo enorme de 1 metro de ferro. Onde? No Meraxes. Sim. E pegou no olho direito do bicho. Bem no meio do olho, coitado. E aí... Vocês pegam no olho, menina. Já pensou se pegar no olho? Pois é, Pegou pegou no olho da Meraxes. E assim, uma das discussões sobre quais seriam os pontos fracos dos dragões e tal, diz que os olhos podem ser um desses pontos fracos, e eu acho que Dorne meio que colabora pra essa ideia. Caiu o dragão, caiu lá de cima do céu, e a Rhaenys estava em cima do dragão. Então, assim... morreu, né, gente? Não tem muito o que fazer. A gente não sabe se ela caiu do dragão pro chão e morreu, ou se caiu junto e morreu junto, mas não importa, sabe? Não... Ela foi com Deus, gente. E o filho dela, o Aenys, ele só tinha 3 anos de idade na época, ele ficou inconsolável, né? Ele era muito grudado com ela, assim. Ai, sim, esse é um momento triste mesmo. E o próprio Aegon também ficou super mal, né? Porque a Rhaenys era a esposa favorita dele. Assim, não que ele não fosse sofrer se a Visenya morresse, mas eu acho que nesse caso pegou Foi mais pior. ainda, sabe? E ele ficou tão revoltado que os anos seguintes foram chamados de A Fúria do Dragão, porque ele pegou toda essa raiva que ele tava sentindo por terem matado a Rhaenys e transformou em chamas do Balerion que ele Fogo. tacou em Dorne, sabe? Ele caçou a galera. Ele caçou e matou um por um de vários lordes dorneses. Foi um dos períodos mais sangrentos da história de Westeros. E Dorne ficou basicamente reduzida a pó, porque eles... A areia. Não. Porque torrou tudo também. Mas eles deram um trabalhinho pro Aegon. É, sim, porque eles não cediam de jeito nenhum, né? Até que a Merya Martell, que era aquela senhora de Dorne, a princesa de Dorne bem velhinha, ela Finalmente faleceu. morreu. E o filho dela, o Nymor Martell, se tornou príncipe de Dorne. Ele já tinha 60 anos, porque a mãe morreu bem velhinha, né? E ele tinha 0 disposição pra guerra. Já tava de saco cheio, já fazia 10 anos que tava rolando essa guerra. Chega, pelo amor de Deus. Então ele pediu pra filha dele, que se chamava Déria, pra ela liderar uma comitiva até Porto Real pra fazer uma oferta de paz. Peace.
Paz, queremos paz. Hashtag paz. E como demonstração de boa vontade, eles levaram o crânio da Meraxes. Porque assim, né, o cadáver do dragão tinha ficado em Dorne, eles levaram lá, ó, galera, a gente tá trazendo aqui isso pra mostrar que a gente tá de boas. É, meio que devolvendo o corpo, assim, né, aquela coisa. Uhum. E quando a Daenerys chegou lá, a Visenya falou uma frase que foi, assim, um bafo. E todo mundo concordou, ela falou, não há paz sem submissão. Pois é, faz sentido, né? Meio que assim, vai ficar em paz, mas vocês vão ficar continuando fazendo atentado aqui e aí, né? É, ela queria que eles se rendessem a eles, né? E até o Orys Baratheon, né, que lembra, ele tinha perdido a mão pros Dorneses, ele tava muito sangue no zóio. Ele queria que a Déria, a filha do cara, fosse mandada de volta com uma mão decepada, assim, como sem ele uma tinha mão, sido. né? Com uma mão decepada, sem uma mão decepada, exatamente. E o Aegon, ele decidiu, não, calma, eu preciso pensar, vamos lá, não vamos ser, né, aquela coisa. O Aegon é muito gente boa, né? Quando ele não tá queimando tudo, ele é muito, Quando assim... ele não tá matando geral, e gente boa. Mas era complicado, porque assim, esse conflito realmente já tava se estendendo e já tinha perdido muito. Mas ao mesmo tempo, que mensagem ele ia passar se ele simplesmente aceitasse? ia parecer que ele era fraco, né? Então, e a morte da Rhaenys? Foi em vão, né? Por que ela morreu? Só que assim, enquanto ele tava lá pensando, refletindo, tava lá com os pensamentos dele, chegou a Daria Martell com uma cartinha. Uma cartinha selada, escrita pelo pai dela, o Nimor, e o Aegon leu a carta, todo sério e tal, levantou, queimou a carta e nunca mais falou sobre a carta. Depois de ler a carta, ele montou no Balerion, foi pra Pedra do Dragão, e quando ele voltou na manhã seguinte, ele falou, vamos aceitar esses termos aí de paz, tá? E ele pegou e assinou imediatamente um tratado de paz eterna. Com Dorne. What the fuck? O que tinha nessa carta? Pois é, não sei, assim... O melhor argumento de todos os tempos. Acho que deve ter. Meia-noite vou te contar o segredo. Gente, ninguém sabe até hoje. Tem gente que acha que era uma carta super fofa do Nimor, implorando pra acabar a guerra. Tem gente que acha que era uma carta enfeitiçada. Sei lá, eu só sei que o Aegon aceitou. E realmente ficou de boa, em paz, até ele morrer, pelo menos. Ele ficou, nunca mais entrou em conflito com Dorne. Mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários hipótese de vocês. Escrevam uma carta, como seria? Escrevam como seria a carta do Nimor. Eu acho que a minha hipótese é, tipo, ele vai colocar assim, se você não entrar mais em guerra com Dorne, eu te conto o final verdadeiro de Game of Thrones, alguma coisa assim. Enfim, Dorne continuou fora do reino, então, assim, foram uns 10 anos de treta, de guerra, e Dorne, né, venceu. Entre aspas. Meio que venceu. E até ficou popular uma expressão em Westeros que era a coragem dornesa. Eles usavam isso pra indicar alguém que era covarde ou que ficava inventando umas artimanhas pra fugir do conflito armado, sabe? Só que assim, eu não sei até que ponto que isso é covarde, porque Dorne sobreviveu, no fim das contas. E né? eles resistiram muito ao Aegon, com os dragões e tudo. E no fim eles foram os únicos que conseguiram enfrentar os Targaryen meio pau a pau, assim, né? Exato, eles derrotaram de certa forma. O Aegon foi lá e aceitou os termos de paz. E a Rhaenys morreu com o dragão. Exato. Então, realmente, os únicos que não subestimaram os dragões e conseguiram lidar com eles foram ou os Stark, que se renderam, ou os Martell, né, de Dorne, que simplesmente não admitiram a derrota até o final. Apesar deles terem fugido algumas vezes. Enfim, essas últimas décadas aí do reinado do Aegon são até chamadas de Paz do Dragão, porque, né, ele deu uma acalmada, conseguiu tudo que ele queria e ficou show. Mas ele tava triste, tava chateado, perdeu a Rhaenys, não conseguiu Dorne, e ele ficou treinando o herdeiro dele, que a gente vai falar mais no próximo vídeo, que é um cara, assim, que dava uns problemas pro Aegon, deixava ele meio inquieto. O filho dele era meio mole, mas a gente vai falar mais no próximo episódio no meu canal. Vamos falar sobre o reinado de Aenys primeiro. O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, não tô entendendo nada. Pois é. Se você gostou, por favor, curte o vídeo assim no canal. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.